Um cocheiro desaparece no meio do turno, sem deixar vestígios, sem testemunhas. Bem-vindo ao Silent Thread. Eu sou seu anfitrião Arrow. De onde você está ouvindo? Vamos juntos desenvolver esta comunidade apaixonada por mistérios. Seus comentários realmente fazem essa jornada valer a pena. Tudo começou, como acontece com tanta frequência, não com um grito ou um tiro, mas com silêncio. Um cocheiro desapareceu na noite, sem corpo, sem bilhete, sem vestígios. O caso ocorreu no silêncio úmido do outono de Hertfordshire, onde as árvores se agigantavam sobre estreitas estradas rurais e a névoa se erguia espessa sobre campos de folhas encharcadas. A propriedade em questão era a Shawcroft Grange, uma mansão imponente, mas decadente, situada nos limites da floresta Viturno, com torres cobertas de era e um sussurro de escândalo impregnado em suas paredes. A casa estava em total desordem na manhã em que o cocheiro foi encontrado desaparecido. O Sr. Félix Montfort, dono de Ashcroft Grange, foi visto andando de um lado para o outro na entrada de cascalho em seu manto xadrez, resmungando em tom seco. Lady Rosalind, sua segunda esposa, cerca de 20 anos mais nova, olhava distraidamente da janela da sala de estar, com a mão trêmula segurando uma xícara de chá meio derramada. Os criados, aqueles que ainda não haviam se despedido da atmosfera cada vez mais peculiar da casa, sussurravam sobre maldições, dívidas e loucura. O cocheiro, Henry Gudgeon, servirá fielmente os Montfort por mais de 20 anos. Homem rude, porém confiável, foi visto pela última vez às 9h30 da noite anterior, trancando o estábulo após retornar da vila de Wackmere com um único passageiro. O Sr. Alaric Vale, sobrinho afastado de Félix e herdeiro pródigo que há muito se presumia estar na América. Pela manhã, Gudgeon havia partido. Suas botas e seu casaco de oleado permaneciam no depósito de arreios. A carruagem estava intacta, o cavalo no estábulo e tranquilo. Mas ninguém o vira partir. Nenhum bilhete fora encontrado. E nenhuma bagagem havia desaparecido, se é que ele tinha alguma para levar. A princípio, falava-se de doença ou confusão. Depois, começaram os rumores, de dívidas não pagas, chantagem, uma briga misteriosa ouvida nos estábulos e a carta que Gudgeon teria queimado na lareira 2 noites antes. Foi a senhorita Lenora Vale, irmã mais nova de Alaric, uma jovem de inteligência penetrante e pouca paciência com os policiais da aldeia, que insistiu que algo estava profundamente errado. O cocheiro não quis ir embora, declarou ela. Não assim. Ele estava com medo. Ele me disse isso. Alguém o ameaçou. Mesmo assim, as autoridades locais não estavam convencidas. O inspetor Birling, da estação Wackmere, com o rosto corado e sempre sem fôlego, era da opinião de que Gudgeon provavelmente havia fugido após beber xerez em excesso. Ele é um plebeu, senhorita. Nem todos se separam com elegância, disse o inspetor, sem ser rude. Foi somente depois que Lenora fez um telefonema discreto para Vitehaven Mansions, em Londres, descrevendo as circunstâncias estranhas em tons precisos e urgentes, que o assunto ganhou nova gravidade. 3 dias depois, sob um céu cinzento e úmido e envolto em seu sobretudo impecavelmente feito sob medida, Hercule Poirot saiu de um automóvel em frente aos portões de Ashcroft Grange. Ele ficou parado por um momento, observando a propriedade com um leve desgosto. Tanta desordem, murmurou ele, tirando um pontinho da manga. Até a era está desordenada. Ao seu lado, seu companheiro de viagem, o amavelmente confuso capitão Hastings, piscava para a casa iminente. Um pouco sombrio, devo dizer, ele disse. Mesmo assim, um cocheiro desaparecido? Parece um caso leve para você, Poirot. Poirot inclinou a cabeça e estreitou os olhos. Não, Hastings. Não é leve. Não é simples. Um homem desaparece na noite sem motivo, sem aviso, sem deixar rastros. Isso é não uma ninharia. É, como você diz no seu charmoso idioma inglês, um quebra-cabeça muito curioso. Ele se virou rapidamente e caminhou em direção à porta. E você sabe, mon ami, como eu me sinto em relação a quebra-cabeças. O mordomo,
um homem de postura rígida e rosto tão marcado quanto um livro razão gasto, abriu as grandes portas de carvalho de Ashofroft Grange antes que Poirot pudesse levantar um dedo. Senhor Hércule Poirot, entoou ele gravemente, como se anunciasse uma mudança no tempo. Lady Rosalind o aguarda na sala de estar. Poirot assentiu com serena dignidade. Merci, meu bom homem. E o seu nome? Cattermole, senhor. Ah! Um nome de solidez. Imagino que seja muito confiável nesta casa, Monsieur Cattermole. O mordomo deu um aceno curto e contido e se virou para conduzi-los pelo corredor, com o piso de parquete polido rangendo levemente a cada passo medido. A casa, apesar de toda a sua grandiosidade, ostentava uma elegância cansada. Pinturas a óleo emolduradas pendiam em ângulos suaves. Flores frescas, ligeiramente murchas, haviam sido dispostas com cuidado, mas sem convicção. Os olhos aguçados de Poirot absorviam tudo. A sala de estar era ampla, superlotada e opressivamente quente. Lady Rosalind Montfort levantou-se de uma chaise longue de veludo, com mãos pálidas adejando como mariposas em volta do pescoço. O senhor precisa nos perdoar, Monsieur Poirot. Bem, mal sei por onde começar. Poirot inclinou a cabeça. Pode começar, madame, me contando a verdade. Sem enfeites. Sem invenções. Apenas a verdade. Ela hesitou, seu olhar se desviando brevemente para um armário na parede oposta. Os olhos de Poirot a seguiram. Uma garrafa de cristal estava ali, meio vazia. Ele não disse nada. Era quinta-feira à noite. Começou ela, apertando as mãos com força no colo. O Sr. Vale chegou inesperadamente. Félix, meu marido, não via o sobrinho há mais de uma década. Havia tansu, naturalmente. Eles discutiram no escritório depois do jantar. Em voz alta. E depois, Henry, o Sr. Gudjon, levou Alaric para a hospedaria da vila na carruagem. Com licença, interrompeu Poirot gentilmente. Para a hospedaria da aldeia? Mas me disseram que o cocheiro voltou com o Sr. Vale? Os dedos dela se enrijeceram. Sim, é verdade. Alaric insistiu em voltar mais tarde naquela noite. Alegou que tinha deixado algo no escritório. Henry o trouxe de volta. Não o vi mais depois disso. Na manhã seguinte, Henry tinha sumido. Poirot ergueu uma sobrancelha. E o Sr. Alaric? Ela hesitou. Ele saiu cedo. Disse que tinha negócios em Londres. Não tive mais notícias dele desde então. Curioso, murmurou Poirot. Um jovem retorna depois de uma década, discute com o tio, vai à aldeia, retorna à noite, e depois desaparece de novo? E foi lá, no mesmo instante, o cocheiro também desaparece. A compostura de Lady Rosalind começou a ruir. Você acha que tem alguma conexão? Acho, disse Poirot, inclinando-se para a frente, que há algo aqui que não se encaixa. Como se diz? Perfeitamente. Posso falar agora com o resto da casa? Claro. Lenora está no jardim. Félix está no escritório. E você vai querer falar com os funcionários, imagino. Mas, por favor, seja gentil com eles. Tem havido tensão. Poirot inclinou a cabeça mais uma vez. Naturalmente. Lá fora, o jardim era uma extensão selvagem de sebes e canteiros úmidos, carregados da deterioração do verão anterior. A senhorita Lenora Vale aparava os talos secos de uma roseira com precisão cirúrgica. Ela não ergueu os olhos quando Poirot se aproximou. Não gosto de confusão, Monsieur Poirot, disse ela. Mas suponho que Hastings já lhe tenha dito isso. Poirot sorriu. Não, mademoiselle. Hastings disse apenas que a senhora era, como dizem os ingleses, afiada como prego. Devo confessar que admiro bastante isso. Ela finalmente se virou para encará-lo. Uma jovem de 20 e poucos anos, com a expressão de alguém acostumada à decepção e determinada a nunca demonstrá-la. Eu conhecia o Henry. Ele era direto e rude, mas leal. Ele nunca teria ido embora por vontade própria. Ele lhe confidenciou alguma coisa.
Sim. 2 noites antes de desaparecer, ele estava agitado. Encontrei-o nos estábulos, olhando fixamente para o fogo. Ele me disse que tinha recebido uma carta que o preocupava. Disse que alguém o estava ameaçando. Pedi para vê-la. Ele disse que já a tinha queimado. Ele disse de quem era. Ela balançou a cabeça. Só que era alguém do passado. Ele parecia assustado. Os olhos de Poirot escureceram, pensativos. E na noite em questão, você o viu? Sim. Pouco antes de ele partir para a aldeia. Ele parecia mais calmo. Mas quando voltou, ouviu discutindo com Alaric do lado de fora dos estábulos. Não consegui entender as palavras, mas era algo acalorado. Depois, silêncio. Presumi que eles tivessem entrado. Mas aparentemente não. Você viu o Sr. Vale depois? Não. Presumi que ele tivesse ido dormir. O olhar de Poirot se voltou para o horizonte, onde a névoa se acumulava entre as árvores. Tanta suposição, mademoiselle. E suposição é inimiga da precisão. Ele a deixou ali, entre as rosas moribundas, e voltou para casa, onde Félix Montfort o aguardava no escritório. O homem era alto, rigidamente formal, com um perfil austero e a relutância de um político em falar sem ponderar cada palavra. Senhor Poirot, disse ele com um suspiro. Minha esposa insistiu em ligar para o senhor. Pessoalmente, acredito que o homem fugiu. Você não gostava dele? Montfort franziu a testa. Eu o respeitava. Ele tinha o seu lugar. Ele permaneceu nele. Poirot assentiu lentamente. Mas ele recebeu uma carta, não? Uma carta que o perturbou. Montfort hesitou. Sim. Ele mencionou algo do tipo. Não insisti. Os criados têm seus dramas. E o Sr. Alaric? Você discutiu com ele. Félix deu uma risada curta e amarga. Sim, eu disse. E sem dúvida todos ouviram. Alaric é um parasita. Ele voltou esperando ser reintegrado no testamento. Sem dúvida. Eu lhe disse exatamente o que eu achava dessa ideia. Ele foi embora logo depois. Presumi que ele tivesse voltado correndo para Londres com o rabo entre as pernas. O olhar de Poirot pousou na mão direita de Montfort, que apresentava um arranhão cicatrizando logo abaixo da articulação. Você machucou a mão. Um acidente de esgrima. Lenora e eu praticamos de manhã. Ela é muito habilidosa. Mas sim, esgrima. Uma atividade tão refinada. Mesmo assim, são necessárias as 2 mãos para parar, não é? Os olhos de Montfort se estreitaram. Está me acusando de alguma coisa, Monsieur Poirot? De jeito nenhum. Estou apenas observando. Eu sempre observo. Ele se levantou. Agora, vou falar com a equipe. Muitas vezes, são eles que veem as coisas que passam despercebidas. As entrevistas com a equipe renderam pouco, até Poirot falar com a copeira. Uma moça tímida chamada Elsie, que mantinha os olhos baixos e torcia as mãos. Eu não deveria dizer nada, ela sussurrou. Mas, eu vi alguém no pátio. Depois da meia-noite. Na noite em que o Sr. Gudgeon desapareceu. Vá em frente, mademoiselle. A senhora está indo muito bem. Eu tinha ido ao poço buscar água. Vi um homem perto dos estábulos. Não era o Sr. Gudgeon, era mais alto. Ele carregava alguma coisa. Um saco, eu acho. Ele caminhava em direção à floresta. Você conseguiu ver o rosto dele? Ela balançou a cabeça. Muito escuro. Mas ele mancou. Poirot congela. Mancou, você disse. Sim, senhor. Só um pouquinho. Muito interessante. Obrigada, senhorita. Só isso. Ao retornar ao seu quarto naquela noite, Poirot sentou-se na cadeira perto da janela, contemplando a floresta. Um homem mancando, depois da meia-noite, com uma sacola. Cordeiro desaparecido. Uma briga nos estábulos. Uma carta queimada. Um ferimento na esgrima. Tantos tópicos. Mas um deles,
ele pensou, estava começando a apertar os outros. E Poirot, sorrindo levemente para si mesmo, puxou-o delicadamente. Naquela noite, Poirot dormiu pouco. Ficou sentado em seu quarto por muito tempo depois que a casa já estava silenciosa, com as mãos unidas sob o queixo, a mente organizando os fatos em silêncio como um pianista arranja acordes, buscando harmonia em meio à discórdia. O quarto cheirava levemente a cera de lavanda e livros antigos, e no silêncio, ele quase conseguia ouvir o ritmo suave da respiração da casa, o movimento das madeiras, o suspiro das cortinas, o tic-tac de um relógio de corda. Ao amanhecer, enquanto a névoa ainda pairava baixa sobre o gramado, Poirot desceu as escadas e seguiu para os estábulos. Ele havia pedido a chave a Catermole na noite anterior com a insistência silenciosa que tornava impossível recusar. O mordomo, por mais bem treinado que fosse, demonstrou um leve desconforto ao entregá-la. Os estábulos estavam frios e escuros, o ar carregado com os aromas de feno, couro e suor velho. Poirot movia-se lentamente, seus sapatos engraxados sem fazer barulho no chão de pedra. Abriu a arreata. Tudo parecia como havia sido descrito. O casaco de Gudjon ainda pendurado impecavelmente no gancho, as botas alinhadas no lugar abaixo. Nada parecia perturbado. Mas, de alguma forma, tudo estava errado. Ele foi até a lareira, onde as cinzas ainda jaziam na grelha, intocadas. Ajoelhou-se, inspecionando-as com meticuloso cuidado, usando um envelope limpo do bolso para peneirar delicadamente a fuligem. Em 1 minuto, seus dedos pararam. Lá estava, um fragmento, um mero rolo de pergaminho. Mas sobre ele viu a borda de um lacre de cera, rompido, e parte de um nome escrito com uma caligrafia forte e cuidadosa. Dizia apenas, Croft. Os olhos de Poirot se estreitaram ligeiramente. Ashcroft, sussurrou ele, o nome da propriedade. Uma coincidência? Ele não acreditava nelas. Ao sair dos estábulos, o sol da manhã começava a dissipar a névoa, revelando as sebes e os jardins em relevo mais nítido. Lenora Valley estava no terraço dos fundos com uma xícara de chá fumegante. Ela observava Poirot se aproximar com interesse. O senhor acordou cedo, Monsieur Poirot. Um hábito meu, mademoiselle. A mente está mais lúcida antes que as distrações do dia tentem nos atacar. Ela deu um leve sorriso. E o que suas pequenas células cinzentas encontraram? Possivelmente nada. Possivelmente tudo. Diga-me, mademoiselle, quem, além da criada, tem acesso regular aos estábulos? Só o Catermole, na verdade. Ele supervisiona os funcionários e cuida das chaves. Mas o Henry mantinha o lugar trancado, a menos que estivesse lá dentro. Poirot assentiu. E Catermole gostava de Henry Gudjon. Os olhos dela se estreitaram. Não exatamente. Havia tensão entre eles. Acho que Catermole o considerava muito independente. Ah! O homem que não conhece o seu lugar é sempre mal recebido nessas casas. Lenora hesitou. Tem mais uma coisa. Eu não queria mencionar antes, caso não fosse nada. Mas um dia antes do Henry desaparecer, vi Catermole carregando algo para o velho defumador. Ninguém mais o usa, está trancado, caindo sobre si mesmo. Mas ele tinha uma chave. O olhar de Poirot se aguçou. E você não achou isso estranho? Sim. Foi por isso que me lembrei. Poirot curvou-se levemente. Você tem olho, mademoiselle. Deveria considerar uma carreira em investigação. Diga-me, onde fica esse defumadouro? Ela o conduziu a uma trilha que saía do Jardim Sul, quase escondida por trepadeiras. O defumador era uma construção baixa de pedra, atarracada e meio consumida pela era. A porta era de ferro, enegrecida pelo tempo, e trancada com um cadeado pesado. Poirot examinou-a atentamente. Catermole tem a chave? Ele tem um anel inteiro deles. Poirot não respondeu. Apenas encarou a fechadura por mais um instante e depois se virou para casa, com a mente empolvorosa. Mais tarde naquela manhã, ele solicitou a presença de Catermole na biblioteca. O mordomo chegou prontamente,
com as mãos cruzadas à frente e uma expressão inescrutável. O senhor queria me ver. Sim. Senhor Catermole, há quanto tempo serve os Montfort? 34 anos, senhor. Muito tempo. Agente C. Pega. Catermole deu um leve aceno de cabeça. E ainda assim, não para o senhor Gudgeon. A expressão do mordomo vacilou por um instante. Ele era competente. Competência sem obediência. Uma qualidade perigosa num servo, não é? Eu não ousaria julgar, senhor. Poirot se levantou e se aproximou, seus olhos estudando o rosto do homem como se fosse o mapa de uma cidade esquecida. Você se lembra da noite em que ele desapareceu? Sim. Eu o vi brevemente quando ele voltou da aldeia. Ele não disse nada. Parecia cansado. Você notou mais alguma coisa? Não, senhor. Você foi ao defumador naquele dia. Houve uma pausa, quase imperceptível, mas Poirot a percebeu. Não, senhor, disse Catermole, com a voz calma. Você tem certeza? Eu sou. Poirot assentiu pensativo. Você carrega as chaves da propriedade, não é? Sim, senhor. Eu ficaria muito grato se você os emprestasse para mim, só por uma hora. Catermole hesitou. Isso é estritamente necessário? Poirot lançou-lhe um olhar insosso e penetrante. Sim. Silenciosamente, o mordomo tirou um pesado molho de chaves do bolso interno do casaco e o colocou sobre a mesa. Poirot agradeceu e, com deliberada lentidão, selecionou 3 chaves, memorizou suas posições e devolveu o anel. Ele não fez nenhum movimento imediato em direção ao defumador. Queria que Catermole se sentasse, ciente de que a ideia já estava em andamento, para esperar e observar, para ver quem reagiria e como. A culpa, Poirot sabia, não era uma chama, mas uma labareda. Lenta, insidiosa e reveladora apenas sob pressão. Naquela tarde, chegou um telegrama da Scotland Yard. Poirot havia feito perguntas sobre o Sr. Alaric Vale. A mensagem era concisa. Vale fez o check-in no Savoy com nome falso. Partiu na manhã seguinte. Sem encaminhamento. Apresentava manca lenta. Poirot dobrou o telegrama lentamente. O manco. O homem visto depois da meia-noite. Um saco carregado em direção à floresta. Estava se alinhando, mas ainda não estava completo. Ele caminhou pelos jardins novamente, desta vez em direção aos limites da propriedade, onde a floresta Viturno se aproximava. Lá, na linha das árvores, encontrou algo estranho, um trecho de terra revirado, como se tivesse sido recentemente remexido. Coberto de folhas, mas não o suficiente para enganar. Poirot ajoelhou-se e afastou a terra. Poucos centímetros abaixo, descobriu um pedaço de estopa grossa. Zaco. Ele recolocou a terra com cuidado e marcou o local com um galho caído, em ângulo perfeito, um sinal para mais tarde. Não se tratava mais de um mero desaparecimento. Era a borda silenciosa de algo mais sombrio. Ao retornar para casa, Poirot encontrou Hastings lendo perto da lareira. Você parece um homem com algo terrível na mente, disse Hastings, abaixando o livro. Não, meu amigo. Não é terrível, apenas intrincado. A verdade, veja bem, está começando a emergir. Mas, assim como o cocheiro, ela foi cuidadosamente escondida. Você acha que Gudgeon está morto, então? Poirot fez uma pausa. Acho que alguém queria muito que acreditássemos que ele simplesmente foi embora. Isso não é a mesma coisa. E Alaric? Uma peça no jogo. Talvez até a vítima pretendida. Mas ele desapareceu rápido demais. Isso não é culpa, é medo. Poirot se aproximou. Hastings, amanhã abriremos o defumador. Mas primeiro, jantamos. E então, acho, faremos outra visita aos estábulos. Tenho um pequeno experimento em mente. Um que exigirá precisão, observação e um sapato bem silencioso. Hastings pareceu confuso. E se não der certo? Poirot deu um sorriso fraco. Então,
Vamos ouvir as mentiras um pouco mais. Mas acho que não precisaremos. E com isso, o grande detetive se levantou e caminhou para as sombras de Ashfroth Grange, onde os segredos se esgueiravam com o era, esperando pelo puxão que os revelaria a todos. Naquela noite, a casa mergulhou numa calma enganosa. Poirot, sempre um homem de hábitos, jantou pontualmente às 7. Os outros, Lady Rosalind, Félix Montfort, Lenora e uma catermole contida, sentaram-se rigidamente ao redor da longa mesa de jantar, falando pouco, o ar carregado de uma tensão silenciosa. Lá fora, o vento sussurrava nas janelas, e a luz da lareira na sala de estar lançava sombras inquietas nas paredes. Depois que o café foi servido na sala de estar e a família começou a se dispersar, Poirot fez um gesto discreto para as Tins. Juntos, pegaram 2 velas e se esgueiraram pela ala oeste, por um corredor lateral que levava novamente aos estábulos. A lanterna sobre a entrada já havia se apagado há muito tempo, e o prédio permanecia imerso na sombra profunda sob a noite que se aproximava. Me lembra de novo porque estamos andando por aí como ladrões, sussurrou Hastings, tremendo levemente. Não podemos esperar até de manhã. Poirot o silenciou gentilmente. Mon ami, o momento certo é tudo. O que fizermos esta noite pode revelar o que as palavras não conseguiram. Sempre há um padrão, Hastings, sempre. E pretendo vê-lo, mesmo que eu mesmo tenha que explicá-lo. Dentro dos estábulos, Poirot dirigiu-se com determinação à carruagem. Estava exatamente como estava havia dias, com a estrutura preta acumulando poeira. Agachou-se ao lado das rodas, passando a ponta do dedo pela borda interna do banco do cocheiro. Poeira, mas nada de fuligem. Que curioso. Porro esse viru, entrando rapidamente no deposito de arreos. Observou o casaco ainda pendurado ali, tirou-o do gancho e examinou o forro interno. Por fim, tirou um pequeno objeto de um dos bolsos, um botão de latão, meio derretido e chamuscado. Hastings se aproximou. Isso não é do uniforme, é? Não, não é, respondeu Poirot. É de uma jaqueta de soldado. Uma relíquia, talvez. Ou um aviso. Ele girou o botão na palma da mão e o guardou cuidadosamente num lenço. Agora, venha. Vamos para o defumador. Com as 3 chaves memorizadas, Poirot destrancou rapidamente o cadeado da porta de ferro. As dobradiças rangeram levemente ao entrarem no ar frio e mofado do cômodo esquecido. O defumador, há muito tempo sem uso, cheirava a pedra úmida e ferrugem. A poeira se acumulava densamente no chão. Em todas as superfícies, exceto uma. No canto mais distante, uma parte quadrada do chão de pedra havia sido varrida, de forma anormal. Poirot ajoelhou-se e examinou a área com a vela bem próxima. Havia botas pesadas aqui, murmurou ele. Arrastadas, não, articuladas. E veja, fibras, presas na pedra. Acho que eram de estopa. Ele se levantou. O que quer que estivesse guardado aqui, estava escondido. Talvez temporariamente. Talvez por medo. Ao saírem do defumadouro, Poirot parou na soleira e lançou um longo olhar para o interior escuro. Não acredito que o Sr. Gudgeon tenha saído por escolha própria, Hastings. E não acho que o fumeiro tenha revelado tudo o que tinha a dizer. A manhã seguinte amanheceu com um céu carregado e um silêncio sobre Ashfroth Grange. Poirot solicitou a presença da família na biblioteca às 10 em ponto. Lady Rosalind chegou primeiro, com o rosto pálido contraído e os olhos constantemente voltados para as janelas. Lenora a seguiu, calma e indecifrável. Félix Montfort entrou por último, rígido como sempre, com catermole atrás, silenciosa e observadora. Poirot estava em pé diante da lareira, com as mãos atrás das costas. Senhores, senhoras, começou ele, já os incomodei com muitas perguntas. Agora, vou incomodá-los com apenas mais uma. Ele deu um passo à frente. Onde está o senhor? Alaric Vale. Félix franziu a testa. Eu te disse, ele foi para Londres. Porro assentiu. Sim,
E de Londres ele desapareceu novamente. Acredito, no entanto, que ele nunca realmente saiu de Ashford Grange. Acredito que ele tentou, mas foi impedido. E que alguém aqui sabe exatamente o que aconteceu com ele. Um longo silêncio se estendeu pela sala. A testa de Lenora franziu-se levemente, seu maxilar se contraiu. Rosalinda apertou o lenço com mais força. Você está acusando alguém de assassinato, Félix latiu. Por que um cocheiro desapareceu e um sobrinho desonroso mudou de hotel? Não acuso ninguém, disse Poirot suavemente. Mas observo. E o que observei foi o seguinte: um cocheiro recebe uma carta que o assusta. Ele a queima. Naquela noite, discute com Alaric Vale. Na mesma noite, desaparece. Vale supostamente parte, mas não há provas de que tenha retornado a Londres como alegado. Apenas mancando e com um nome falso. E então? Então, alguém é visto perto dos estábulos, depois da meia-noite, carregando um saco. Ele se virou para Catermole. Um saco que pode ter contido alguma coisa, ou alguém. Catermole o encarou friamente. Não vi nada. Não, disse Poirot gentilmente, mas alguém viu você. Perto do defumador. Com o saco. Mancando. Catermole não disse nada, mas suas mãos tremeram. Poirot continuou. A claudicação foi fingida, é claro. Estratagema. A intenção era sugerir que Alaric era o homem nas sombras. Mas não funciona, não é? Porque a claudicação foi vista por uma garota que conhece esta casa melhor do que qualquer homem. Ele deu um passo para trás. Acredito que havia algo guardado no defumadouro. Algo pesado. Mas não era um corpo. Não. Era um uniforme. A sala ficou silenciosa. Um casaco de soldado, com um botão de latão. Hereditary. Uma relíquia, sim, mas não do Sr. Vale. Do Sr. Gudgeon. Lady Rosalind Ofgau. Lenora virou-se bruscamente para ela. Você sabia, disse ela. Você sabia de alguma coisa. Rosalind cobriu a boca. Eu não achei que importasse. Vi Henry polindo alguma coisa no depósito de arreios. Uma caixa. Medalhas, talvez. Ele disse que era da guerra. Eu não o pressionei. Claro que não, disse Poirot. Porque pressioná-lo seria um convite a histórias. E histórias, quando contadas, trazem verdades inconvenientes. Ele foi até a janela. Acredito que o Sr. Gudgeon estava sendo chantageado. Por isso estava assustado. Alguém do seu passado sabia algo sobre ele. Talvez um roubo, uma traição, uma deserção. Talvez até uma morte. Ele se virou e olhou para Félix. Você disse que Alaric queria ser reintegrado no testamento. Que ele estava desesperado. Uffiz, retrucou Félix. E ele era. Poirot se aproximou. Mas o desespero nem sempre leva alguém ao assassinato. Às vezes, leva alguém a descobrir segredos de família. Suponha, Messier, que Alaric descobrisse a verdade sobre o Sr. Gudgeon e pretendesse expô-la. Eu mal vejo. Mas e se não fosse só o segredo do porrete? E se outra pessoa pudesse perder tudo se a verdade viesse à tona? Pela primeira vez, Félix vacilou. Poirot baixou a voz. Quem enviou a carta, Messier? A que Gudgeon queimou? Não sei o que você quer dizer. Não? Então talvez devêssemos pedir a Scotland Yard para examinar o fragmento que recuperei. Ele continha parte de um nome, Croft. O rosto de Félix ficou um pouco mais pálido. Montfort, disse Poirot calmamente. O resto do selo combina com o seu papel timbrado. Você enviou a carta. Não foi uma ameaça. Eu queria que ele ficasse em silêncio. Só isso. Eu paguei a ele. Mas Alaric descobriu. E ameaçou contar para Lenora. A voz de Félix Falhau. Ele me odiava. Disse que eu era uma fraude. Que eu não merecia a herança. E então? Eu disse a ele para ir embora. Naquela noite. Nós discutimos.
Ele saiu furioso em direção aos estábulos. Foi a última vez que o vi. Poirot o observou atentamente. Mas não foi a última vez que alguém o viu. Acredito que Gudjon tentou impedi-lo, talvez para protegê-lo. E na luta? Ele não disse o resto. Félix Montfort desabou numa cadeira. Foi um acidente, sussurrou. Gudjon o empurrou. Ele caiu, bateu a cabeça. Não era para ter acontecido. Poirot assentiu gravemente. Então por que esconder o corpo? Por que carregá-lo para a floresta num saco? Os lábios de Montfort se estreitaram. Porque a verdade me destruiria. Não, disse Poirot. Porque a verdade definiria você. E o silêncio caiu, denso e final. Poirot olhou para as Tings e então se afastou da lareira. Vou informar as autoridades. A mata será revistada. O corpo do Sr. Vale será encontrado. A justiça, como sempre, deve seguir seu curso. E quando ele saiu do quarto, a verdade caminhou silenciosamente com ele, pesada como o saco carregado pela névoa da meia-noite. As horas seguintes se desenrolaram com uma inevitabilidade sombria. Poirot, após notificar as autoridades, insistiu em permanecer em Ashcroft Grange até a conclusão da busca. Ele andava de um lado para o outro pelos caminhos de cascalho do Jardim Sul enquanto os policiais e uma equipe forense se espalhavam pela floresta Viturno. Sua meticulosidade habitual estava intacta, o bigode perfeitamente penteado, as luvas impecáveis. Mas, por baixo da superfície, seus modos eram calmos, sombrios. Até as Tings notou. Você normalmente não é tão contido, observou as Tings enquanto eles estavam perto da cerca viva, observando os policiais desaparecerem na névoa. Poirot não olhou para ele. Porque, mon ami, estamos prestes a desenterrar uma tragédia. Não um quebra-cabeça, não uma diversão intelectual, mas a ruína de uma vida jovem, e o desperdício de várias outras. Você tem certeza de que eles encontrarão o corpo? Tenho certeza. O galho que deixei marcou o local. Não vai demorar muito. E não aconteceu. Menos de uma hora depois, um grito ecoou por entre as árvores. Os policiais retornaram, com os rostos pálidos e sombrios. Uma maca foi carregada entre eles, envolta em lona. Poirot não desviou o olhar enquanto ela passava. O legista aproximou-se silenciosamente. Traumatismo contundente na nuca. Senhor. Enterrado há pouco tempo. Confirmaremos a identidade, mas as roupas correspondem à sua descrição. Passeport no foro du casaco, Alaric Vale. Poirot assentiu uma vez. Merci. Félix Montfort fora preso naquela manhã, após sua confissão parcial. Ele oferecerá pouca resistência, apenas um silêncio amargo e fatigante. Lady Rosalind se retirara para seus aposentos e ali permanecerá, desmaiada. Lenora se retirara para o roseiral, com as costas eretas e o olhar indecifrável. Mas ainda faltava uma peça. Poirot assentia, o tremor na trama da história, como um fio puxado, ainda não visto. Ele retornou à sala de estar, agora vazia, exceto por as Tings. O silêncio na casa havia passado de tensão para rescaldo. Não consigo me conformar, as Tings, disse Poirot por fim, de pé junto à lareira apagada. Félix Montfort afirma que foi Gudjon quem desferiu o golpe fatal. Um acidente, diz ele, durante uma briga. Mas Gudjon, ele desaparece e depois não é encontrado. Você acha que Montfort mentiu? Acho, disse Poirot lentamente, que Montfort não mentiu completamente. Mas não acredito que Gudjon tenha matado Alaric Vale. Não. Acredito que Gudjon viu alguma coisa. Ou sabia de alguma coisa. E ele se tornou o culpado. Você está insinuando que havia outra pessoa? Perguntou as Tings, franzindo a testa. Outra pessoa envolvida? Poirot se virou para ele, com os olhos brilhando. Sim. Alguém que tinha muito mais a perder do que Félix Montfort. Alguém que precisava que o problema desaparecesse de vez. Alguém que conhecia os vaivens da propriedade melhor do que ninguém. Uma compreensão lenta e fria surgiu no rosto de as Tings.
Catermole. Poirot assentiu levemente, com firmeza. O fiel mordomo. 34 anos de silêncio, de observação. Ele conhecia Gudjon. Observava-o atentamente. E quando Gudjon recebeu aquela carta, a que Félix enviou, foi Catermole quem leu a reação. Talvez ele tenha lido a própria carta. E quando Gudjon foi confrontar Alaric, e Alaric caiu. A voz de Poirot baixou. Não acredito que Gudjon tenha fugido com medo. Acredito que ele tentou relatar o ocorrido. Ou talvez para proteger o corpo de Alaric de mais indignidade. De qualquer forma, ele não conseguiu ir muito longe. A porta se abriu atrás deles com um leve rangido. Lenora estava parada na porta, ainda de casaco, com um tremor de tensão no rosto. É verdade? Perguntou ela. Eles o encontraram? Poirot assentiu. Sim, mademoiselle. Seu irmão está morto. Ela apertou o maxilar, mas não chorou. E Félix? Será acusado. Mas o papel dele, acredito, é apenas parte da história. Ela entrou, lentamente, como quem atravessa um sonho. Eu sempre soube que Catermole era perigoso, disse ela. Mas eu não sabia como. Ele era leal a Félix, completamente. E frio. Uma vez o ouvi se referir a Gudjon como um vira-lata que deveria ter sido sacrificado anos atrás. Você contou a alguém? Eu tentei. Rousseline riu. Félix me disse para não ser dramática. Poirot foi até a janela, com a voz calma. Lenora, posso te perguntar uma coisa? Quando você viu Catermole no defumadouro, o que exatamente ele carregava? Ela hesitou, depois disse suavemente, não era só um saco. Parecia um rolo de pano. Pesado. Ele estava de luvas. Movia-se com cuidado. E quando me viu, congelou. Ele disse alguma coisa. Não. Apenas assenti. Como se dissesse, você não viu nada. E eu não disse nada. Não queria colocar Gudjon em apuros. Presume que fosse algo inofensivo. O olhar de Poirot se aguçou. Você acreditava que ele estava escondendo algo para Gudjon. Mas e se fosse Gudjon que ele estivesse escondendo? Seus olhos se arregalaram lentamente. Você acha que o corpo do Gudjon está aí? Acho que o defumadouro não foi completamente revistado. Só aquele canto, varrido demais. Mas as fundações são profundas. E o chão, sem vedação. O lugar perfeito para esconder algo, ou alguém. Ele não esperou por uma resposta. Em menos de uma hora, Poirot mandou o inspetor Birling retornar com os guardas e um par de pás. Eles se aproximaram do defumador sob nuvens baixas, o vento agitando as folhas em seus calcanhares. Poirot recuou, observando atentamente enquanto o chão de pedra era ainda mais remexido e a terra compactada sob ele revirada. A pá atingiu algo duro. Poucos minutos depois, descobriram um sapato. Depois, um pano. Depois, uma mão, curvada para dentro, como se ainda guardasse um segredo. Poirot fechou os olhos brevemente. Henry Gudjon, murmurou. O corpo estava intacto, mas morto havia muito tempo. À primeira vista, não havia sinais de violência. Mas no bolso do peito havia um pedaço de papel, protegido por uma bolsa de couro. Poirot pegou o papel e abriu-o cuidadosamente. A letra era apertada e assustadora. Se eu desaparecer, foi o Catermole. Ele disse que eu vi demais. Disse que a morte do Alaric foi conveniente. Disse que poderíamos limpar a ficha. Eu recusei. Acho que ele quer me silenciar. Hastings leu por cima do ombro. Mon Dieu. Sussurro. Ecoando por o encaixamento. Poirot dobrou o bilhete e o entregou ao inspetor Birling. Aí está o seu assassino, inspetor. Não o homem que entrou em pânico, mas o homem que eliminou o pânico. Com precisão. Com silêncio. O mordomo perfeito. Catermole foi preso naquela noite. Seus protestos tão controlados quanto seu serviço sempre fora. Eu só fiz o necessário, disse ele. Eu protegi a família. Esse sempre foi meu dever.
Poirot não disse nada. Não havia mais nada a dizer. Na manhã seguinte, a propriedade estava mais silenciosa do que nunca. Rosalind permaneceu reclusa. Lenora, com as malas prontas para partir, encontrou Poirot no jardim perto dos estábulos. Você vai embora logo, eu acho? Ela perguntou. Poirot assentiu. Meu trabalho aqui terminou. Você salvou esta casa de uma mentira. Obrigada. Ele inclinou a cabeça. Você vai reconstruí-la, mademoiselle. Não a casa, mas o que há dentro. Ela sorriu fracamente, tocou na manga dele, depois se virou e caminhou em direção ao carro que esperava no portão. Hastings apareceu ao lado de Poirot, semicerrando os olhos na névoa. É uma coisa estranha. O mordomo. A gente sempre ouve piadas sobre ele ser o culpado. Poirot se permitiu um sorriso raro. Sim, mon ami. Mas a piada esconde a verdade. Quem melhor para cometer um crime do que aquele que vê tudo, mas não é visto por ninguém? Eles ficaram em silêncio por mais um momento, depois se viraram de volta para casa, o vento espalhando as últimas folhas pelo caminho de cascalho atrás deles. O dia seguinte amanheceu com um silêncio oco, como se a própria Shawcroft Grange estivesse prendendo a respiração. Os policiais haviam saído durante a noite, levando Catermole com eles sob escolta silenciosa, e o chão onde Henry Gudgeon fora encontrado jazia revirado e em carne viva, uma ferida na superfície bem cuidada da propriedade. O defumador estava agora isolado, a porta selada e vigiada, embora fosse improvável que alguém ousasse se aproximar. As revelações dos últimos dias haviam se infiltrado nos ossos da casa como umidade. Poirot permaneceu. Embora o caso, aos olhos da lei, tivesse sido concluído, ele ainda não se sentia satisfeito. Havia algo persistente, algo não resolvido. Percorreu a casa lentamente, como se faz pelas páginas de um livro quase terminado, cuidadosa e deliberadamente, atentando para detalhes que outros poderiam ter esquecido. Na sala de estar, ele encontrou Lady Rosalind olhando para o céu cinzento, seu chá intocado esfriando ao lado. Ela não se virou quando ele entrou, embora seus dedos tremessem no colo. Acho que agora está tudo acabado, disse ela. Poirot se aproximou, em silêncio por um instante. Depende, madame. Acabou para quem? Ela finalmente olhou para ele. Seus olhos estavam secos, mas avermelhados. Por mim. Por esta casa. Por tudo que eu pensava estar resolvido. Ele sentou-se à sua frente, cruzando as mãos enluvadas. Você sabia mais do que disse. Desde o começo. Seus lábios se abriram e se fecharam novamente. Depois de um momento, ela assentiu levemente, exausta. Sim. Mas eu não sabia o que tudo aquilo significava. Eu via coisas, ouvia fragmentos, mas me senti mais seguro não interferir. Um raciocínio familiar, disse Poirot suavemente. Mas em questões de verdade, o silêncio não é um terreno neutro. Você sabia que Catermole temia Gudgeon. Ele o odiava, murmurou ela. Achava que Henrique tinha ambições. E ele tinha, é claro. Henrique era inteligente. Ele tinha visto o mundo na guerra. Não se contentava em ser invisível como os outros. Ele era visto como uma ameaça. Sim. E assim, disse Poirot, quando surgiu a oportunidade, quando o retorno de Alaric reacendeu antigas queixas, Catermole agiu. Não com pressa, mas com cálculo. Ele fez o que talvez tivesse esperado por muito tempo. O olhar de Lady Rosalind baixou para o chão. Eu estava com medo, sussurrou ela. Medo da tempestade que viria. Então, não disse nada. Isso me enfraquece. Poirot a observou atentamente. Isso a torna humana, madame. Mas a humanidade não isenta ninguém das consequências. Precisamos encarar o que permitimos. Ou o que permitimos que continuasse. Ele se levantou delicadamente. Acredito que agora você entende isso. Ao deixá-la, encontrou Lenora novamente. Ela esperava no corredor perto da escada, de casaco e malas empilhadas perto do hall de entrada. Vou para Oxford, disse ela.
Uma amiga tem uma casa lá. Preciso de tempo para pensar. Poirot assent. A senhora é sábia, mademoiselle. A mente precisa se curar em silêncio. E não pode fazê-lo em um lugar infestado de fantasmas. Ela deu um sorriso fraco. Eu costumava acreditar que esta casa seria minha um dia. Não por ganância, apenas por dever. Uma espécie de mordomia. Agora parece algo que devo abandonar. Há casas, disse Poirot, e há legados. Você pode deixar uma e ainda honrar a outra. Ela olhou para o patamar superior, onde as portas do escritório de fel. 9 permanentium fachadas. Ele será condenado. Isso caberá aos tribunais decidir. Mas suspeito que ele não negará sua parte. Sua culpa reside mais na covardia do que na crueldade, mas a justiça exige o que lhe é devido. Acho que ele queria proteger o nome da família, disse ela. À sua maneira distorcida. Os olhos de Poirot se estreitaram ligeiramente. O sobrenome, sim. Mas não a família em si. Não você. Ela não disse nada. Poirot se aproximou. T'aimes alguma coisa, n'est-ce pas? Algo que você não me contou. Ela cerrou os dentes. Por um instante, ele pensou que ela fosse se virar. Mas então ela disse, baixinho. Gudjon me disse que a carta que ele queimou não era só de Félix. Havia outra. Uma segunda carta. Ele não quis dizer de quem, mas disse que veio depois da primeira. E isso o assustou ainda mais. Poirot ficou imóvel. Você tem alguma ideia de quem enviou? Não. Mas ele disse que a letra era incrivelmente elegante. Nada parecida com a do Félix. Ament de Poirot fervilhava depressa. O fragmento de selo que ele havia recuperado continha apenas parte do brasão de Montfort. Mas e se tivesse vindo de um papel emprestado? Ele retornou à biblioteca, agora deserta, e pediu a ajuda da governanta para localizar qualquer correspondência pessoal de Lady Rosalind. A mulher hesitou, mas a autoridade de Poirot tornará-se inegável. Em menos de uma hora, ela lhe trouxe um maço de cartas de uma escrivaninha na sala de estar de Rosalind. Ali, em meio à correspondência, Poirot encontrou um envelope com o selo Montfort completo, mas com uma caligrafia nitidamente diferente. Refinada. Fluida. Feminina. Ele o examinou atentamente. No verso, uma inicial, R. Ele foi novamente até Rosalind, encontrando-a na mesma cadeira, com o chá agora completamente frio. Madame, disse ele gentilmente, a senhora enviou uma carta ao Sr. Gudjon. Depois de Félix. Ela levou a mão à garganta. Chega de mentiras, disse Poirot. Por favor. Vamos acabar com isso. Ela desviou o olhar, na direção das árvores. Sim, disse ela finalmente. Uffiz. Pedi para ele ir embora. Implorei para ele ir embora. Disse a ele que temia o que Félix poderia fazer se Alaric continuasse a agitar as coisas. Pensei que, se Gudjon fosse embora, tudo desmoronaria. Que Félix se acalmaria. Que Alaric desistiria e voltaria para Londres. Achei que conseguiria lidar com tudo. Mas Henry não respondeu. E então ele desapareceu. Poirot ficou em silêncio por um longo momento. Então você não estava chantageando. Estava tentando proteger seu marido. Achei que era a coisa certa, ela sussurrou. Às vezes, disse Poirot suavemente, fazemos nossas escolhas por medo e só mais tarde percebemos que contribuímos para o desastre que queríamos evitar. Ela então olhou para ele, a máscara de compostura removida. Você não vai contar a eles, vai? Sobre a segunda carta. Não precisarei. O bilhete de Gudjon mencionava apenas Catermole. E a lei seguirá o que está escrito. Mas você sabe. Ufaço. Então deixe-o descansar ali. Poirot não disse nada. Inclinou a cabeça e se retirou. Naquela noite, Poirot e Hastings partiram de Ashcroft Grange. O carro seguiu lentamente pela estrada ladeada por árvores, e nenhum dos dois falou por algum tempo. Foi Hastings quem finalmente quebrou o silêncio. Então é isso.
Tudo resolvido. Poirot olhava pela janela, em voz baixa. Não resolvido, Hastings. Apenas concluído. Há uma diferença. Você acha que Lady Rosalind deveria ter enfrentado as consequências? Não, disse Poirot. Mas acho que ela ainda vai enfrentá-los. À sua maneira. A consciência costuma ser o juiz mais severo. Eles passaram pelos portões de ferro, que se fecharam atrás deles com um rangido baixo. A casa, desaparecendo na névoa, parecia mais um mausoléu do que uma mansão. Assombrada não por fantasmas, mas pelo peso de tudo o que havia sido silenciado dentro de suas paredes. Poirot suspirou, dobrou cuidadosamente as luvas no bolso do casaco e murmurou: são sempre os quietos, Hastings. Os que ficam atrás dos outros. Eles deixam as sombras mais profundas. A viagem de volta a Londres foi tranquila. Poirot sentou-se em frente a Hastings no vagão do trem, com a paisagem se estendendo além das janelas em tons de cinza e verde. Os olhos de Poirot, embora semicerrados em repouso, não estavam em paz. Ele batucou levemente com o dedo enluvado no braço da poltrona, sua mente repassando os eventos em Ashcroft Grange com precisão metódica. Hastings, quebrando um longo silêncio, inclinou-se para a frente. Você tem estado estranhamente pensativo, Poirot. Achei que ficaria satisfeito agora que o caso está encerrado. Poirot abriu os olhos lentamente. Fechados, talvez, mas contentes, não. Ainda falta um pedaço. Hastings piscou. Mas certamente tudo foi revelado. Catermole matou Gudgeon para manter a verdade enterrada. Félix matou Alaric acidentalmente e tentou esconder. Lady Rosalind entrou em pânico e enviou uma carta. Sim, ela ficou em silêncio, mas não foi cúmplice da violência. É o que sabemos, mon ami. Mas o que eu suspeito é outra coisa. Poirot inclinou-se ligeiramente. Você percebeu a natureza do retorno de Alaric Vale? Ele voltou para reivindicar alguma coisa, não é? Arranca? Sim. Mas por que então? E por que com tanta pressa? Ele esteve ausente por mais de 10 anos. Retornar apenas quando a propriedade está em dificuldades, quando Félix está enfraquecendo, quando Rosalind não é mais jovem e intocável, sugere planejamento. Não impulso. Hastings franziu a testa. Você está dizendo que ele não era apenas um herdeiro pródigo, mas algo mais. Poirot não respondeu imediatamente. Enfiou a mão na mala e retirou um pequeno envelope. Um item que havia recuperado do correio em Viteaven Mansions naquela manhã. Abriu-o cuidadosamente e desdobrou uma única folha de papel timbrado. Eu havia escrito ao consulado americano, disse Poirot, para solicitar quaisquer registros das viagens e residência do Sr. Alaric Vale. O que me retornaram foi esclarecedor. Ele passou o papel para Hastings, que o leu em voz alta. Alaric Vale. Não há registros de entrada com esse nome em nenhum porto dos Estados Unidos. Nenhum arquivo de imigração. Nenhuma evidência de propriedade ou negócio. Passaporte emitido na Grã-Bretanha, não renovado desde 1927. Hastings ergueu os olhos. Mas isso significa... Isso significa, disse Poirot suavemente, que Alaric Vale nunca foi para a América. Pelo menos, não em seu próprio nome. Hastings pareceu atordoado. Então, onde ele esteve esse tempo todo? Exatamente, Hastings. Onde? Poirot cruzou os dedos. Vamos considerar. Ele desaparece da vida da família logo após a guerra, supostamente tendo deixado o país. Ele retorna repentinamente, anos depois, com um conhecimento perigoso o suficiente para abalar os alicerces de Ashcroft Grange. Ele confronta o tio. Ele confronta Gudgeon. Ele diz que encontrou algo que muda tudo. E então, ele morre. Você acha que o retorno dele teve um propósito específico? Sim. E esse propósito, acredito, era chantagem. Hastings ergueu uma sobrancelha. Chantagem? Mas contra quem? Poirot deu uma batidinha na lateral do nariz. Esse é o mistério final, mon ami. Ele veio armado com um segredo,
Algo devastador. Algo mais poderoso do que uma mera disputa de vontades. A voz de Hastings baixou. Será que era sobre o passado de guerra de Gudjon? Possivelmente. Mas isso não teria deixado toda a casa em tal estado. Félix Montfort entrou em pânico. Sim. Mas Lady Rosalind ficou subitamente cautelosa. Lenora, observadora e perspicaz como é, não percebeu. Ou talvez tenha optado por não ver. Mas pense nisso, e se a chantagem não fosse dirigida aos homens? A implicação se instalou lentamente em Hastings. Rosalind. Poirot inclino a cabeça. Ou talvez alguém próximo a ela. Considera o padrão. Ela envia uma segunda carta a Gudjon, avisando-o para ir embora. Não por culpa ou por amor, mas por medo. Um medo não por Félix, mas por si mesma. Se Gudjon falasse, ou se Alaric compartilhasse o que sabia, o que ela poderia perder? Hastings recostou a si passadamente. Mas o que ele poderia saber sobre ela? Poirot pegou o botão de latão mais uma vez, o queimado encontrado no depósito de arreios. Revirou-o entre os dedos. Este botão não pertence a nenhum uniforme britânico emitido após 1917. Mas lembra as marcas usadas pelos destacamentos de segurança coloniais no norte da África. Unidades não oficialmente listadas. Paramilitares. Até. Unidades que viam muito, registravam pouco, e às vezes recrutavam homens. Ou mulheres. Mulheres. A voz de Poirot baixou. E se Lady Rosalind nem sempre foi Lady Rosalind? E se o casamento dela com a família Montfort trouxesse consigo um passado que ela acreditava enterrado, até que alguém o desenterrasse? Hastings empalideceu. Você acha que Alaric sabia algo sobre a identidade dela? É possível. Talvez ela tenha servido em alguma função. Socorro de guerra, enfermagem, até mesmo inteligência. E algo aconteceu. Algo sério. Alaric pode ter tropeçado nisso. Uma conexão. Uma verdade que poderia arruiná-la socialmente, talvez até legalmente. E Gudjon? Gudjon pode ter servido na mesma região. Ele pode tê-la reconhecido. Ou ouvido algo que Alaric descobriu. Sua lealdade a Félix não se estenderia à proteção de Rosalind, especialmente se ela representasse um perigo. Quando Gudjon recebeu a segunda carta, soube que o jogo havia mudado. Que não se tratava mais de dinheiro. Era a sobrevivência. Hastings ficou em silêncio, visivelmente tentando processar as implicações. Então, no fim das contas, não se tratava da herança. Poirot assentiu lentamente. Era uma questão de controle. Segredos escondidos sob segredos. Alaric ameacou abrir a cortina. E aqueles nas sombras faziam o que podiam para permanecer invisíveis. Ficaram sentados por um longo tempo no zumbido silencioso da carruagem, enquanto a paisagem ondulava como um pergaminho pintado. Poirot recostou-se, mas seus olhos permaneceram alertas, vigilantes. Não haverá mais provas, disse ele calmamente. Nenhum documento, nenhuma confissão. Lady Rosalind continuará em sua posição social. Félix será julgado. Catermole sofrerá a maior perda. Lenora reconstruirá sua vida em outro lugar. E Alaric? Poirot olhou pela janela. Ele se tornará o que sempre foi naquela casa, um fantasma. Quando o trem finalmente chegou a Paddington, o céu londrino estava carregado de uma garoa fina. Poirot saiu, ajeitou os punhos da camisa e olhou mais uma vez para o horizonte. Está feito, disse ele. No entanto, lembro-me de que, em cada caso, permanece um capítulo não contado. Algumas verdades, Hastings, são perigosas demais até mesmo para a justiça. Elas vivem no silêncio, na memória, e na mente de homens como eu, que devem carregá-las. E com isso, ele ajustou seu chapéu e caminhou em direção à tarde nebulosa, uma figura solitária esculpida em ordem em um mundo ainda governado por sombras. A garoa londrina havia se intensificado quando Poirot e Hastings chegaram a Vitehaven Mansions. O saguão estava silencioso, o porteiro acenando educadamente quando eles entraram,
guarda-chuvas pingando levemente no chão de mármore. Poirot se movia com a sua habitual cautela, mas algo em sua postura sugeria que sua mente ainda estava longe de casa. Ele tirou as luvas com mais cuidado do que o necessário e subiu a escada sem dizer uma palavra, com as Tings logo atrás. Dentro do apartamento, a ordem familiar se restabeleceu ao redor deles. Tudo estava como Poirot havia deixado. Os relógios precisos, os estofados impecáveis, o aroma de graxa de limão no ar. As Tings, acostumado ao ritual, desabou na poltrona perto da lareira, grato por estar livre do frio. Poirot, no entanto, não se sentou. Ficou parado perto da janela, olhando para a rua lá embaixo, onde silhuetas borradas se moviam como sombras na chuva. Não sei se entendi, disse as Tings após um momento. Se você acredita que Lady Rosalind guardava algum segredo, algo da guerra, não deveria contar a alguém? As autoridades, talvez. Poirot não se virou da janela. E dizer o que, exatamente? Que eu suspeito que ela tenha um passado que ela trabalhou décadas para apagar. Que um homem morto pode tê-la conhecido com um nome diferente. As Tings, mon ami, suspeitas não são provas. E sem provas, acusação vira calúnia. Mas ainda assim, disse as Tings, inclinando-se para a frente, você acha que Alaric pretendia usar o que havia encontrado para chantageá-la? Que isso levou, direta ou indiretamente, à sua morte? Sim. A voz de Poirot era firme. Mas a verdade é uma lâmina de muitos gumes. Alaric Vale chegou a Ashfroth Grange como um homem com poder. Talvez acreditasse que isso o restauraria ao poder. Talvez pensasse que poderia controlar os antigos segredos, forçar seu retorno à família. O que ele não esperava, eu acho, era que esses segredos já tivessem se transformado em algo muito mais obscuro do que ele conseguiria lidar. Ele se virou lentamente, com uma expressão indecifrável. Alaric não morreu por ser mau, nem por ser inocente. Ele morreu porque subestimou o desespero daqueles que tinham mais a perder do que ele a ganhar. Houve uma batida na porta. Poirot olhou para o relógio, pouco depois das 6. Ele mesmo foi atender. Parada do lado de fora, com o casaco e o cachecol ainda úmidos de chuva, estava Lenora Vale. Mademoiselle. Dis Poirot, gentleman surpriso. A senhora não estudou em Oxford. Ela entrou sem hesitar. Entrarei amanhã. Mas primeiro, eu precisava falar com você. Algo está me incomodando. E acho que você já sabe o que é. Poirot gesticulou em direção à lareira. As Tings levantou-se, oferecendo-lhe a cadeira, mas Lenora permaneceu de pé, com as mãos cerradas à frente do corpo. É sobre o Alaric, disse ela. Tem uma coisa que eu não te contei. Não porque eu quisesse esconder, mas porque eu não tinha entendido a importância até agora. Vá em frente, mademoiselle, disse Poirot calmamente. Quando Alaric voltou, ela começou, ele me disse que tinha encontrado algo, uma garantia, como ele chamava. Disse que era o tipo de coisa com a qual ninguém poderia contestar. Algo escrito, oficial. Mas ele não quis me mostrar. Disse que era mais seguro assim. E o que você acha que ele quis dizer com isso? Presumi que fosse sobre o testamento. Ou sobre o espólio. Talvez algum documento comprovando que Félix havia alterado os termos ilegalmente. Mas agora, depois do que você disse. Depois do que aconteceu. Você acha que foi outra coisa? Ela assentiu. Um arquivo, talvez. Um registro militar. Uma carta. Algo da guerra. Algo que ele descobriu que se conectava a Rosalind, ou a Gudjon, ou a ambos. Poirot refletiu, com a testa franzida. Você se lembra das palavras exatas dele? Sim. Ele disse, mesmo que me enterrem, a verdade não vai ficar escondida. Achei que ele estava sendo dramático. Os olhos de Poirot brilharam. Não, mademoiselle. Ele estava sendo muito preciso. Se me enterrarem, significa que ele esperava perigo. E a verdade, ela permaneceria. Em algum lugar. Ele se virou abruptamente, indo até sua escrivaninha,
onde pegou um mapa dos terrenos de Ashowcroft Grange, cuidadosamente dobrado entre suas anotações do caso. Abriu-o sobre a mesa, chamando Lenora e Hastings. Há 2 adegas embaixo da casa principal, disse ele. Uma embaixo da adega. A outra embaixo da ala da antiga capela. Espere, disse Lenora. A ala da capela não é mais usada. Rosalind mandou lacrá-la quando se mudou. Ela disse que estava muito frio, muito úmido. Oh, disse Poirot, revelador demais. Você disse que Alaric tinha voltado para buscar algo que havia deixado para trás. Sim? Mas e se ele não estivesse falando de algo do passado? E se ele tivesse escondido recentemente, apenas alguns dias antes? Lenora se aproximou. Então ele teria usado a única parte da casa onde ninguém entra. Exatamente. Sem hesitar, Poirot foi até o telefone e discou um número que já havia usado muitas vezes antes. Inspetor Birling, disse ele quando a linha foi completada. Sim, obrigado. Não, ainda não terminei com a Ashowcroft Grange. Preciso pedir sua companhia amanhã de manhã. Traga um homem que entenda de pedras antigas e compartimentos secretos. Ele desligou. Voltamos amanhã, disse ele. Há uma verdade final esperando sob as fundações. Aquela noite passou inquieta. Lenora hospedou-se em um hotel próximo, e Poirot passou horas revisando a sequência de eventos. O medo de Gudjon, os avisos enigmáticos de Alaric, o silêncio meticuloso de Catermole, a contenção cautelosa de Rosalind. Era uma tapeçaria de desorientação, mas no centro dela havia algo sólido, um documento, ou uma carta, ou talvez até mesmo uma identidade. Na manhã seguinte, sob um céu nublado, eles retornaram para Ashowcroft Grange. Lady Rosalind os recebeu com um sorriso forçado. De volta, Monsieur Poirot. Uma última vez, senhora. Ela não disse mais nada. Talvez já esperasse que até as fachadas mais cuidadosamente cultivadas acabassem se desintegrando sob o olhar dele. Com a ajuda do inspetor Birling e um pedreiro de Wackmere a reboque, eles entraram na antiga ala da capela, abandonada, empoeirada e úmida. O ar estava carregado de mofo e com o cheiro de pedra há muito intocada pela luz. Lenora recuou, em silêncio, enquanto o pedreiro batia nas lajes. Demorou quase 1 hora. E então, o ruído surdo e inconfundível de espaço oco sob a pedra sólida. Eles arrombaram a caixa. Lá dentro, embrulhado em oleado e guardado numa lata lacrada, havia um maço de documentos. Poirot os abriu com cuidado meticuloso. Um relatório de inteligência militar. Nomes. Fotografias. Algumas redigidas. Outras não. E o nome de uma mulher, Rosalind Whittaker, ligado a um incidente na Tunísia, em 1921. Confidential. Um inquérito selado. Desaparecido dos registros 2 anos depois. Lenora leu em silêncio. Hastings virou-se, incomodado. Poirot devolveu os papéis à maleta. Alaric estava dizendo a verdade, disse ele suavemente. Se o enterrassem, a verdade não ficaria escondida. Mais tarde, quando eles saíram da capela, Rosalind estava esperando no corredor. Você encontrou, não é? Ela perguntou. Sua voz era calma. Vazia. Poirot Encaru. Sim, madam. Mas não sou eu quem a senhora deve temer. Rosalind deu um sorriso triste e elegante. Parei de ter medo há muito tempo. Poirot passou por ela sem dizer mais nada. Lenora a seguiu, mas, pouco antes de sair, parou. Você fazia parte de algo obscuro, disse ela. Mas você poderia ter impedido. Mas não impediu. Rosalind não respondeu. Apenas se virou, sua figura se dissolvendo no corredor escuro como a última nota de uma canção esquecida. E assim, com a verdade finalmente descoberta, Poirot deixou a Ashowcroft Grange para trás. Desta vez não como detetive, mas como sua testemunha final. O automóvel zumbia sem parar enquanto se afastava de Ashowcroft Grange pela última vez. Ao lado de Poirot, no banco de trás, Lenora Valley permanecia imóvel,
com os olhos fixos no espelho retrovisor enquanto a casa mergulhava na névoa. Nenhum dos dois falou. Não havia mais nada a dizer em voz alta. Ainda não. A propriedade, com suas paredes repletas de segredos e suas janelas olhando fixamente para o futuro, desapareceu atrás deles como um monumento sendo engolido pela névoa. Foi somente quando já estavam vários quilômetros no interior, com as cercas vivas passando rapidamente como sentinelas cansadas, que Lenora finalmente se mexeu. O que acontece agora? Ela perguntou, sua voz mais baixa que o som do motor. Poirot não olhou para ela a princípio. Ajustou os punhos da camisa e cruzou as mãos cuidadosamente no colo. Agora, mademoiselle, disse ele, decida quem deseja se tornar e o que do seu passado levará consigo. Ela deu uma risada seca e pesarosa. Isso parece mais um conselho para Rosalind. Poirot balançou a cabeça gentilmente. Não, não. Madame Rosalind já fez sua escolha. Ela escolheu o silêncio. Vous êtes différente. Você ouviu. Mas não rápido o suficiente, murmurou ela. Eu poderia ter pressionado mais. Poderia ter pressionado Alaric a me contar mais. Poderia ter forçado a verdade antes que tudo fosse por água abaixo. A expressão de Poirot permaneceu indecifrável, mas sua voz se suavizou. Você viu o que os outros ignoraram. Isso já é alguma coisa. Mas a culpa, mademoiselle, é uma péssima arquiteta. Ela só constrói prisões. O silêncio entre eles retornou, mas agora não era mais sufocante, era reflexivo. Lá fora, a chuva começava a cair em gotas leves e incertas. Lenora se virou para a janela e Poirot se permitiu um pequeno suspiro. A verdade havia emergido, mas, como sempre, deixará um rastro de devastação silenciosa. Chegaram a Londres pouco antes do anoitecer. Poirot acompanhou Lenora até o hotel, trocaram algumas últimas palavras que ela mal ouviu, e então retornaram a Vitehaven Mansions com a mente ainda em silêncio. Os jornais já começavam a se movimentar. Naquela noite, as primeiras manchetes apareceram nas primeiras edições. Tragédia em Ashcroft Grange. Corpo do sobrinho é desenterrado, família em tumulto. Assassinato e herança. O escândalo Vale Montfort. Poirot leu-os com a mínima expressão de desagrado. Os fatos eram precisos, mas a estrutura carecia de nuances. Falavam de crime e consequências, mas não do que realmente importava. Medo, silêncio e as pequenas decisões que levam, inexoravelmente, à catástrofe. Mais tarde naquela noite, enquanto Poirot se preparava para dormir, uma carta chegou. Entregue pessoalmente por um mensageiro discreto. O papel era grosso e caro. A caligrafia elegante, como ele esperava. Abriu-a sem pressa e leu. Senhor Poirot, você tinha razão, claro. Sempre teve. Mas a verdade não é mais uma arma que eu possa empunhar. O mundo que eu construí, aquele ao qual me agarrei, se foi. Não vou lutar contra o que vier. Talvez eu nunca tenha lutado. Mas você me entenderá quando digo que alguns segredos pertencem aos mortos. Faça com o arquivo o que quiser. Deixo a seu critério. Poirot dobrou a carta lentamente e colocou-a ao lado dos documentos recuperados da cripta da capela. Permaneceram intocados, ainda lacrados no embrulho de oleado, agora guardados na gaveta de sua escrivaninha. Serviu-se de um copo de leite morno, acomodou-se na poltrona e fitou a lareira. Hastings havia retornado ao seu clube para passar a noite, dando a Poirot espaço para pensar. O ambiente estava silencioso, exceto pelo crepitar ocasional das chamas. Ele considerou a questão novamente. O que fazer com o arquivo? Era um arquivo contundente. O passado de Rosalind Whittaker, preservado na linguagem fria da formalidade militar. Operações, alegações e seu abrupto desaparecimento do serviço. Não revelava tudo, mas a sugestão era clara. Seja lá o que ela tivesse se envolvido, talvez uma traição, talvez pior, fora o suficiente para garantir o silêncio de todos os envolvidos. E se Alaric tivesse encontrado isso, então sua ameaça de expô-lo se tornará sua sentença de morte,
ainda que indiretamente. Mas Poirot não acreditava em causa e efeito simples. Alaric fora arrogante. Sim. Ele se julgara intocável. Mas a culpa não era só dele. Era compartilhada por Félix, cujo medo de se expor o levou a um confronto imprudente. Por Catermole, que observara cada movimento das sombras e calculara sua própria solução fatal. E sim, por Rosalind, que escolhera enterrar o passado e fingir que ele não conseguiria sair da terra. Poirot recostou-se e fechou os olhos. Suas pequenas células cinzentas haviam traçado cada fio, e agora a tapeçaria estava completa. Mas se ela deveria ser exibida, ou discretamente guardada, era outra história. Na manhã seguinte, Hastings retornou e encontrou Poirot já vestido e em sua mesa. Você acordou cedo, disse ele, servindo-se de uma xícara de chá. Sim, Hastings. A mente não permite descanso quando está numa encruzilhada. Hastings olhou para o arquivo. Então, o que você vai fazer com ele? Poirot não disse nada por um instante. Então, calmamente, abriu a gaveta e colocou o envelope em uma pasta de couro. Fechou-a com um estalo e amarrou a fita com precisão praticada. Vou guardá-lo, disse ele, sob a condição de que só seja liberado após a minha morte, ou se o seu conteúdo for questionado pela lei. Hastings Parisu Surpriso. Você não vai destruí-lo? Não. A verdade, Hastings, não deve ser destruída. Mas também deve ser protegida. Há momentos em que a justiça não é o grito imediato do momento, mas um longo eco. Um eco que só chega quando todos os outros sons se extinguem. Hastings Asobiu Baixinho. Você realmente não acredita que este caso acabou, acredita? Poirot deu um sorriso fraco. Acredito que os eventos acabaram. Sim. Os crimes foram cometidos, os mortos foram lamentados, os culpados foram presos. Mas a história, mon ami, continuará entre os sobreviventes. Em Lenora. Em Rosalind. No que quer que reste de Ashcroft Grange. Hastings tomou um gole de chá e balançou a cabeça. E pensar que tudo começou com um cocheiro desaparecido. Para quem não presta atenção, sim. Mas, na verdade, Hastings, tudo começou muito antes. Na Tunísia. Em silêncio. Em escolhas feitas sob uniformes e nomes falsos. Ele se virou para a janela, onde o dia havia amanhecido limpo e nítido sobre Londres. A chuva finalmente havia cessado. Poirot murmurou, quase para si mesmo. Em todos os casos, seguimos os fatos. Mas, no fim das contas, é sempre o coração humano que escreve a página final. E assim, com as últimas pistas guardadas em segurança e os jogadores dispersos para seus destinos, Hercule Poirot permitiu-se, por ora, descansar. Mas seus olhos permaneceram alertas. Sempre observando. Pois, embora a cortina tivesse caído em Ashcroft Grange, ele sabia melhor do que ninguém que o passado não fica enterrado para sempre. Ele espera, silencioso e paciente, pelo próximo homem tolo o suficiente para acreditar que escapou dele. Uma semana se passou. Londres seguiu em frente, como sempre, indiferente aos escândalos do interior. A história de Ashcroft Grange passou das primeiras páginas para as colunas do meio, ofuscada por um escândalo no parlamento e um colapso bancário em Viena. No entanto, dentro de Viteaven Mansions, Poirot permaneceu inusitadamente reflexivo. Ele havia retomado suas rotinas, café da manhã pontualmente às 8, bigode aparado com precisão militar. Mas algo nele permanecia nos pântanos de Hertfordshire, entre segredos sufocados por Era e o peso de verdades não ditas. Hastings percebeu, é claro. Não estava nas palavras de Poirot. Estas permaneceram deliberadas e precisas como sempre, mas nos silêncios. No modo como ele olhava pela janela por mais tempo do que o habitual, ou como parecia traçar a borda da xícara de chá com a ponta do dedo, como se seguisse o contorno de algum pensamento persistente. Foi no 8º dia que chegou uma carta. A caligrafia era desconhecida. Irregular, trêmula, irregular. O papel era barato. O envelope não tinha endereço de remetente, apenas um carimbo postal de Londres. Poirot abriu-o cuidadosamente.
Lá dentro, uma única folha. Curta. Brutal em sua simplicidade. Você encontrou o arquivo. Não sabe a história toda. Mas vai querer saber. Venha ao Hotel Grace Van. Quarto 6. Amanhã. Meio-dia. Sem polícia. Sem nome. Sem assinatura. Mas Poirot não precisava de nenhuma das duas. Leu uma vez, depois outra. O papel tremeu levemente em suas mãos, não de medo, mas de expectativa. Hastings, do outro lado da sala, inclinou-se para a frente. Algo interessant? Poirot entregou-lhe a carta sem dizer nada. Hastings Lou e franziu a testa. Uma armadilha? Talvez. Mas o escritor é cuidadoso. Sem ameaças. Sem arrogância. Apenas um convite. Os olhos de Poirot se estreitaram. E não se trata de Hercule Poirot dessa maneira a menos que se saiba que esse nome tem peso. Você vai, então? Eu sou. Hastings abriu a boca para protestar, mas depois a fechou. Aprenderá, ao longo de muitos anos, que a mente de Poirot não mudava depois que uma decisão era tomada. A manhã seguinte estava clara, com uma espécie de luz do sol quebradiça espalhada pelas pedras de Londres. O Grace Van Hotel, localizado em uma estreita rua sem saída perto de Fitzrovia, era o tipo de lugar que não chamava atenção. Modesto, discreto, com tinta descascada e uma recepção atendida por um homem que olhava para cima apenas uma vez antes de retornar ao seu livro Razão. Poirot subiu sozinho a escada estreita. Disse a Hastings que esperasse lá embaixo. Não por preocupação, mas por clareza. Isso era algo que Poirot precisava confrontar. O quarto 6 ficava no final do corredor. A porta estava entreaberta. Ele bateu suavemente uma vez e entrou. Lá dentro, as cortinas estavam fechadas. O quarto cheirava levemente a naftalina e tabaco. Uma única figura estava sentada perto da janela. Um homem idoso, afundado em uma cadeira, magro a ponto de ser frágil, embora seus olhos, penetrantes e pálidos, ainda tivessem um brilho de cálculo. Senhor. Poirot, disse o homem. Sua voz era rouca, mas confiante. Sente-se. Não me resta muito tempo para lhe dizer o que o senhor ainda não adivinhou. Poirot não se sentou. Fechou a porta atrás de si e ficou de pé, imaculado como sempre, com as mãos enluvadas cruzadas. Quem é você? Ele perguntou baixinho. Meu nome é Arvood, respondeu o homem. Gideon Harwood. Não que isso signifique alguma coisa para você. Eu era um oficial de código em Tunis. Servi na inteligência britânica. Conheci Rosalind Whittaker. Poirot não reagiu, mas seu silêncio foi uma permissão. Ela era boa, continuou Arvood. Melhor do que qualquer um esperava. Fluente em árabe. Fria sob pressão. Mas perigosa, Poirot. Porque ela via demais. E usava isso. Ele tossiu em um lenço e continuou. Houve uma operação. Em 1921. Estávamos alimentando uma rede de contrabando com informações falsas, tentando rastrear seus compradores pela costa. Rosalind era a mensageira. Só que ela mudou a mensagem. A substituiu por uma que resultou na morte de 3 homens. Ela tinha um interesse pessoal. Um irmão endividado. Ela estava limpando tudo. A voz de Poirot era baixa. E o inquérito? Fechada. Oficialmente, tal operação não existia. Os arquivos foram selados. Rosalind desapareceu. Tornou-se alguém novo. Casou-se com dinheiro. Ela não contou a ninguém. Nem mesmo Montfort, eu acho. Mas havia rumores. Henry Gudgeon, ele serviu como mecânico na região. Ele devia saber os nomes. Rostos. E então Alaric encontrou algo. Talvez uma carta. Talvez um relatório antigo. Não sei o que. Mas sei que ele veio até mim 2 meses antes de morrer. Perguntou se eu já tinha ouvido o nome Whittaker. Eu disse a ele para deixar para lá. Ele não ouviu. Poirot ficou em silêncio por um longo momento. Você está morrendo, ele disse finalmente. Arvood deu um sorriso seco. Sim.
Meus pulmões estão destruídos. E antes de ir, quero deixar isso claro. Rosalind não apenas guardou um segredo. Ela criou um. Ela manipulou uma falha de inteligência para se salvar. E outros morreram. E agora, ela está sentada naquela casa e age como se a dor a tivesse enobrecido. Mas eu me lembro do que ela fez. E eu queria que você soubesse. Poirot o observou atentamente. E o que espera de mim, Monsieur? Arvaud ergueu os olhos. Nada. Nada agora. Mas um dia alguém vai perguntar de novo. E quando perguntar, quero que a verdade esteja aí. Em suas mãos. Ele enfiou a mão no bolso do casaco e entregou-lhe um pequeno envelope lacrado. Poirot o pegou sem abrir. O peso era sutil, mas inconfundível. Quando Poirot se levantou, Arvaud já estava olhando pela janela novamente. Ela não merece paz, murmurou ele. Mas sei que você escolherá a justiça. Seja qual for a forma que ela assumir. Poirot não respondeu. Ele desceu as escadas lentamente. Lá fora, Hastings levantou-se do banco. Tudo bem? Ele perguntou. Poirot assentiu. Sim. Vamos. De volta à Vitehaven Mansions, Poirot colocou o segundo envelope ao lado do primeiro. Juntos, pintaram um quadro mais completo, uma tragédia não nascida da loucura ou de uma fúria repentina, mas de pequenas traições acumuladas ao longo do tempo, de verdades que se esforçavam para sobreviver, de escolhas que se propagaram até racharem a terra. Naquela noite, enquanto a luz do lampião banhava o quarto com seu dourado, Hastings observou Poirot selar os dois envelopes em uma caixa trancada. Você nunca vai libertá-los, vai? Ele perguntou. O olhar de Poirot não vacilou. Se chegar o dia em que forem necessários, serão encontrados. Mas, até lá, é melhor deixá-los com alguém que entenda o peso deles. Ele se virou para o fogo, com as mãos atrás das costas. Alguns mistérios, Hastings, não foram feitos para serem resolvidos em voz alta. Eles foram feitos para serem carregados. E assim, sem mais nada a dizer, o caso de Ashcroft Grange passou silenciosamente para o reino da memória, onde permaneceria, sem ser mencionado, sem ser resolvido aos olhos do público, mas compreendido na íntegra pelo homem cujas pequenas células cinzentas nunca descansavam. Nem mesmo em silêncio. A neblina sobre Londres persistia enquanto junho dava lugar a julho. As mansões Vitehaven permaneciam silenciosas sob a névoa matinal, suas janelas brilhando suavemente como olhos semicerrados. Na sala de estar, Hercule Poirot estava à sua mesa, sentado não com um arquivo de caso, mas com uma carta sua, uma que ele havia começado e reescrito várias vezes. Não era endereçada a ninguém em particular. Talvez nem fosse para ser enviada. O caso de Ashcroft Grange havia sido concluído aos olhos da lei. Félix Montfort aguardava julgamento, seu silêncio agora uma questão de resignação cansada. Catermole, apesar de seus protestos, fora acusado do assassinato de Henry Gudjon, uma acusação que as provas e o motivo tornavam difícil de contestar. Lady Rosalind permaneceu na propriedade, raramente vista, sua agenda social abruptamente cancelada, seu nome agora mais sussurrado do que falado. Lenora havia se mudado para Oxford, como prometido, embora suas cartas a Poirot fossem breves e esporádicas, mais fragmentos de pensamento do que conversas. Ela ainda estava se recompondo. No entanto, Poirot sabia que, apesar desses desfechos aparentes, o caso ainda não havia sido verdadeiramente concluído. Pois havia um nó final a desatar, uma verdade silenciosa esperando para ser dita em voz alta. Ele pousou a caneta e se levantou, indo até a lareira, onde a pequena caixa trancada estava sob a cornija. Retirou os dois envelopes lacrados, a confissão de Arvaud e o arquivo recuperado sob o piso da capela. Ele não os abriu. Não precisava. Ele se virou, um pouco assustado, quando a campainha tocou. Hastings, que chegará apenas alguns minutos antes, largou o jornal e foi até a porta. Um instante depois, retornou com uma expressão levemente confusa. Uma visita, disse ele. Alguém que você não esperava. A mulher que entrou estava vestida de cinza simples,
sem adornos, formal e profundamente cansada. Suas mãos tremiam levemente, mas sua voz não. Posso falar com você em particular, Monsieur Poirot? Lady Rosalind estava parada na soleira da sala de estar, não mais a presença imponente que um dia fora, mas também não estava mais escondida. Poirot assentiu uma vez. Capitão Hastings, por gentileza. Hastings, confuso, mas obediente, pegou seu chapéu e saiu, lançando um último olhar para Poirot antes de fechar a porta. Rosalind entrou na sala. Não vou demorar, disse ela, sentando-se. Só quero que você ouça isso de mim. Poirot inclinou a cabeça. Continue, madame. Ela respirou fundo. You menti. Sobre muitas coisas. Mas não por maldade. Menti porque a verdade tinha se tornado pesada demais para carregar. Quando me casei com um membro da família Montfort, pensei que estava deixando a guerra para trás. Eu tinha visto coisas. Feito coisas. Algumas ordens eu segui. Algumas eu dei. Algumas, eu inventei. Sua voz não vacilou, mas ficou mais fraca. Aquela operação na Tunísia não foi apenas um trabalho de inteligência. Foi pessoal. Meu irmão tinha dívidas. Havia um mensageiro em quem eu confiava que foi pego. Tomei uma decisão que resultou na morte de outros. E depois, fugi. Enterrei essa parte de mim. Félix nunca soube. E quando Alaric começou a fazer perguntas que apontavam muito para o meu passado, entrei em pânico. Você enviou a carta para Gudjon, disse Poirot gentilmente. O fiz. Pedi para ele ir embora. Pensei que, se ele fosse embora, Alaric não teria mais nada em que se apoiar. Nunca imaginei que Catermole. Subestimei o que ele faria para proteger a casa. Ela desviou o olhar. Quando você encontrou o arquivo, eu sabia que chegaria a esse ponto. Poirot sentou-se à sua frente, com as mãos entrelaçadas. Por que me contar agora, madame? Porque sei que você não vai me expor. Ainda não. Mas você vai se lembrar. E isso basta. Não quero confessar à polícia. Não porque tenha medo da prisão, mas porque a lei não pode avaliar as escolhas que fiz. Mas devo a verdade a alguém. Poirot assentiu uma vez, solene. E agora eu consegui. Ela se levantou lentamente. Obrigada, Monsieur Poirot, por ver tudo, e dizer apenas o que precisava ser dito. Quando ela se virou para sair, a voz de Poirot a interrompeu. Você ainda carrega a culpa, madame. Ela fez uma pausa, com a mão no batente da porta. Você deveria, disse ele. Mas você também deve assumir a responsabilidade de viver melhor. Ela não disse nada e então foi embora. Mais tarde naquela noite, Hastings retornou. Foi isso que eu acho que foi? Perguntou cautelosamente. Poirot estava sentado à sua mesa, com os 2 envelopes ainda por perto. Foi uma confissão, disse ele. Mais ou menos. Dita não para buscar absolvição, mas para dar peso ao silêncio. Hastings franziu a testa. Não entendi. Poirot olhou para o amigo e deu um leve sorriso. Nem sempre cabe a nós forçar a justiça a entrar. Às vezes, Hastings, basta deixá-la aberta. E deixá-la entrar sozinha. Ele pegou os 2 envelopes, colocou-os de volta na caixa e girou a chave. Acabou agora? Perguntou Hastings. Poirot, após um momento, assentiu. Sim, a verdade não está mais escondida. E embora não seja gritada aos 4 ventos, permanecerá. Como deve ser. Hastings olhou para ele com curiosidade. Você poderia ter destruído tudo. O arquivo. As cartas. Você escolheu não fazer isso. Não, disse Poirot. Porque a justiça, assim como a verdade, nem sempre exige barulho. Às vezes, ela reside nas decisões silenciosas. Aquelas tomadas sozinho, com cuidado e honra. O fogo crepitava baixinho na lareira. Lá fora, a neblina começava a se dissipar. Poirot ajeitou os punhos da camisa e alisou a linha da lapela. Então, com sua voz precisa de sempre, disse, venha,
Hastings. Vamos jantar. Acho que merecemos algo quentinho. Talvez pato com laranja. E com isso, o grande detetive deixou as sombras de Ashowcroft Grange para trás. Não enterrado, não esquecido, mas compreendido. Completamente. E finalmente.